A grande preocupação que eu tenho com o Grêmio é que o Grêmio não é nem a questão do resultado hoje, tá? O resultado é bom. 2-2, tu jogando fora de casa, por que tu vai considerar que não seja um bom resultado? Se a gente observar também a forma que se desenhou esse resultado, o Grêmio era para ter, pelo menos, ter tido um pênalti marcado contra si, que não foi marcado de forma equivocada, errada. A arbitragem errou e errou, favorecendo o Grêmio e prejudicando o Bragantino. Só que depois das coisas que aconteceram, se a gente se apegar só aos 2-2 e que teve um pênalti que não foi marcado, que seria contrário ao Grêmio, a gente vai dizer assim, poxa, mas não dá para reclamar. O grande problema e o que mais me preocupa, o Grêmio não tem nada. Absolutamente nada. Esse tempo que o Grêmio ficou parado treinando não serviu para nada. Esse tempo todo não serviu de nada. O Grêmio não teve nenhum tipo de jogada, o Grêmio não conseguiu fazer nada diferente do que vinha fazendo. São os mesmos jogadores falhando sempre. E o Renato, ele erra quando ele tá na beira do gramado e ele erra também quando ele não tá na beira do gramado. O time do Bragantino é um time que é treinado. O melhor jogador do Bragantino atende pelo nome de Pedro Caixinha. Porque os outros dentro de campo são jogadores que beiram o comum. E mesmo assim, eles tiveram mais posse de bola, eles tiveram mais controle de jogo, eles tiveram jogada ensaiada, eles tiveram o tempo inteiro mais volume de jogo do que nós tivemos. Eu estou muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no Grêmio, porque a gente está vendo o barco ir. Aliás, o barco não está indo, tá? O barco parou. Antes ele estava indo por um caminho errado, agora ele parou. E a gente fica assim, não, mas tem muito jogo. Sabe que é o grande problema em anos que a gente sofre com o Grêmio, e justamente nesse dia que é aniversário do Grêmio, é justamente quando a gente chega num determinado momento da competição que a gente começa a fazer o seguinte cálculo. Faltam 17 jogos. Não, agora tem 16. Calma, Bagé, tem 15 jogos, né? Agora tem 14. Agora tem 14 jogos. E hoje poderia ter sido pior. Porque se o Juventude não ganha do Fluminense, a coisa ficava pior para nós. Se o Palmeiras não dá um esparramo lá no Criciúma, a coisa ficava pior para nós. E a gente tem que estar se iludindo com algumas coisas que não têm sentido. O Diego Costa, ele não deveria ter entrado hoje. Sabe por quê? Primeiro porque quem saiu não tinha que ser o Bright White. Mas quando sai o Bright White, e o Bright White deixou muito claro que ele saiu invocado, que ele saiu puto. Por quê? Porque não era ele para ser mexido. Mas quando tu tira o Bright White, tu não pode botar o Diego Costa. O Diego Costa, na quarta-feira, nós fomos lá, estávamos lá, eu, o Thiago Veloso, para assistir o Grêmio jogando pela Copinha. Sabe qual foi o destaque do Diego Costa? Uma hora ele permitiu que um jogador de 18 anos entrasse na cabeça dele e ele ficou bravo, pegou o menino pelo pescoço e ele foi expulso. Ele não consegue jogar, porque ele está sem ritmo, ele não voltou ainda na melhor forma dele. O Rodrigo Caio começou o jogo hoje e o pênalti não marcado de forma errada, porque era pênalti pro Bragantino, foi em cima do Rodrigo Caio. Ah, e o primeiro gol do Bragantino, ele acontece também num lance de pênalti. Sabe em cima de quem? Do próprio Rodrigo Caio. E os principais momentos do Bragantino agora no segundo tempo, eles aconteceram, sabe aonde? Em cima do Rodrigo Caio e em cima do Reinaldo. Ora, vejam vocês, o Reinaldo que a gente fala há tanto tempo. Não, mas também, Bagé, não adianta, tu não quer o Reinaldo, mas o Mike é pior que ele. A gente tem desculpa pra tudo. Vocês já pararam pra pensar nisso? A gente tem desculpa pra tudo no Grêmio. A gente não encontra o principal ponto. Por que o Aravena não entrou mais no time do Grêmio? Aliás, a última vitória do Grêmio é um jogo contra o Criciúma, lá em Santa Catarina. O Aravena entra no segundo tempo, ele vai pela linha de fundo, cruza e o Monsalve. No outro jogo, sabe o que o Renato fez? Botou o Natan Fernandes, que ninguém mais queria. Botou o Natan Fernandes. E o Natan Fernandes mostrou que ele não tinha capacidade e teve que ser substituído. O Aravena não entrou mais. O Arezo, a gente não lembra a última vez que ele entrou. O Arezo que estreou contra o Vitória, fazendo lance de calcanhar e sofrendo pênalti e fazendo infiltração, ele não entrou mais no jogo. O Bright White ficou brabo hoje, porque ele viu que não era ele para ter saído. Aí tem o Monsalve, que de novo salvou o Grêmio. Só que o Monsalve ele é tão diferente dos outros que o Monsalve se garantiu por ele. A individualidade do Monsalve superou a teimosia do Renato. Porque hoje, de novo, num momento chave do jogo, o Renato, porque não é o Alexandre Mendes, aliás, olha aqui, ó, vamos parar com essa bobagem. O presidente Guerra disse, não. O presidente Guerra só diz aquilo que o Renato decide. Quem manda no Grêmio é o Renato, e eu falo isso de boca cheia e faz muito tempo. E na prática ele vem mostrando isso. O Renato decidiu hoje, de novo, que tinha que ter, mais uma vez, a inteligência de sacar os dois meias. Vejam vocês qual é o futebol no mundo que é jogado com dois meias sendo sacados. E nós temos 3 exemplos recentes disso. Mas está evoluindo. Porque no primeiro nós fomos eliminados, porque jogamos sem meias lá contra o Fluminense.
No segundo, nós entregamos um jogo que estava ganho contra o Atlético Mineiro e hoje a gente empatou. Ou seja, está evoluindo, né? Porque no primeiro a gente foi eliminado, a segunda vez que ele tirou os meias não teve eliminação e hoje ele até empatou. E vocês vêm aqui e eu aqui criticando o Renato. O Grêmio empatou, mas é um resultado enganoso, rapaziada. A gente está a 3 pontos da zona do rebaixamento, nós não temos nada em campo. A gente não joga absolutamente nada. Nós temos um lateral esquerdo que eu não duvido que o Renato não vai resolver, que ele tenha que ficar pro próximo ano. Aí hoje, o melhor zagueiro que teria que entrar na ausência do Rodrigo Eli, na ausência do Kahneman, na ausência do próprio Gustavo Martins, era o Nathan Felipe, que não estava nem no banco. E ele só foi colocado no banco porque o Rodrigo Eli sentiu lesão. E para mostrar que ele faz o que ele quer no clube, porque ele tem certeza que o clube é dele. E o pior é que tem torcedor que tem que ter certeza que ele tá certo. Porque todo mundo que critica o Renato é chamado de colorado. É chamado de secador. O Grêmio está a 3 pontos da zona do rebaixamento com 16 milhões de folha. E se não fosse o Monsalve, que o Renato não queria, porque era para estar jogando na meia do Grêmio, o Vina, e no ataque do Grêmio era para estar jogando o Daverson. Mas tem tanta coisa errada no Grêmio, mas é que é só eu que vejo isso, talvez. Ou mais alguém que se... Imagina, o cara tem coragem... Porque muita gente não quer comprar essa bronca. Porque toda vez que tu critica o Renato, tu é taxado de colorado ou de secador. O Grêmio tá à míngua. O Grêmio foi eliminado sumariamente graças ao Renato. Graças ao Renato. Em 2 jogos de Copa do Brasil de Libertadores, o Grêmio teve folga, porque o que o Renato fez nesse tempo de folga? Além da folga que ele se deu de 1 semana. É surreal o que acontece no Grêmio. O Alexandre Mendes, mas entenda-se o Renato, porque ele não fez nada da cabeça dele. O Grêmio num jogo minguado, e o time do Grêmio não é pior que o Bragantino. É que o time do Bragantino é melhor treinado. Num jogo minguado. Sabe o que aconteceu? O técnico do Grêmio fez 4 substituições. Eu não sei se ele se equivocou, a gente vai descobrir depois na entrevista coletiva, ou se ele preferiu realmente, não, eu não preciso ter mais um jogador para colocar em campo. Então não adianta essa... Não, porque a direção do Grêmio tem que contratar. A direção botou 8 milhões. O Renato é o maior investidor que tem no Brasil, porque ele pegou 8 milhões de dólares e jogou no banco. Aí depois, como o Monsalve esfregou na cara dele que não podia ser reserva desse time, aí ele começou a botar o Monsalve para jogar. E o Monsalve não à toa vem carregando o time e fazendo as melhores escolhas, as melhores decisões e carregando o time do Grêmio. É surreal. Vamos abrir o olho. O barco parou. Não é nem que o barco tá indo devagarinho, ele parou. A gente tá vendo outros barcos passando. O Mano Menezes, que a gente taxava de retranqueiro, ele deu uma outra sobrevida pro Fluminense. Ah, não, mas ele perdeu hoje pro Juventude. Pois é. Mas ele tinha uma sobrevida até bem pouco tempo aí. Nós empatamos, tá? Eu não tô fazendo terra arrasada, eu só tô reforçando a minha ideia de sempre. O Grêmio precisa rever essas situações. Ou alguém retoma o comando do clube, porque dizer as coisas pro Renato ninguém vai dizer. Alguém precisa retomar o comando do Grêmio. O Grêmio hoje é um barco parado e tá achando que tá tudo bem. Antes de eu devolver para o Diogo Rossi, deixa eu só lembrar que o Grupo Flex, né, tentar amenizar aqui, o Grupo Flex pode amenizar o teu início de semana, por exemplo. Não faça como o Renato, que acaba usando e abusando da teimosia. Usa o Grupo Flex para que tu possa reduzir os teus juros abusivos. Tá ali o cupom na tela, tá ali o QR Code na tela, melhor dizendo, tá lá o calculadora.grupoflex.com.br que tu pode fazer a tua própria simulação e usa o cupom BAGÉ20 porque ele te dá automaticamente 20% de desconto na negociação. Já que em outros casos a situação não está acontecendo, pelo menos começa a tua semana não pagando juro abusivo. Chama lá o Grupo Flex, você no verde de novo com o Grupo Flex.